Eu quero saudar os irmãos em nome de Jesus, amém? É uma alegria estar aqui na casa do Senhor nesta noite e ver os irmãos, alguns que eu já conheço por via das redes sociais, como essa irmã Viviane acabava de dizer aqui. Eu sou João Santos Chayabande e casado com Hilda Esther, pai de 2 filhos, uma que está a completar dia de hoje 9 anos, a mais velha, e sou professor lá em Moçambique, sou também, fui formado na área da pedagogia, e fui formado também como gestor de empresas e contabilidade financeira na Universidade Pedagógica de Moçambique. Agora estou fazendo seminário, já estou no 3º ano, se Deus quiser, o próximo ano eu termino. É uma alegria estar aqui convosco e foi através de eu considero ele como meu pai, segundo pai, um pai amigo, que eu conheci ele em 2013, lá em Moçambique, o pastor Moacir Júnior. De facto, ele é um homem, para mim, de muitas características, que às vezes eu falava para ele, como que eu vou falar lá naquela igreja, enquanto você não estar lá? Ele disse, filho, vai, a igreja vai te receber. E cá eu estou. Fui nascido numa família que não conhecia a Cristo. Cresci com meu padrasto. O meu pai deixou a minha mãe quando tinha 3 meses de gravidez. Quando eu fui nascido, passamos num processo muito crítico de saúde. E minha mãe não tinha mais esperança que um dia eu poderia viver. Ela começou a andar por tradição africana em vários sítios, no curandeirismo, profetas, para ver se ela poderia procurar ou poderia ter a cura. E aí não teve solução. E eu recordo quando ela dizia, olha filho, você foi curada numa igreja onde havia um senhor chamado, por coincidência, chamava-se João. E ele, quando me viu, ou quando viu eu estava nas mãos, minha mãe saía, parece de um profeta, disse, olha, venha na igreja, nós vamos passar um momento de oração e jejum para seu filho. E ele vai ficar curado. Minha mãe começou a duvidar, passou 2 dias, 3 dias e não aceitou do Covid. Passando dias depois, ela acabou aceitando do mesmo Covid e foi lá. Passaram sexta, sábado e domingo. E aquele pastor dizia o seguinte, mãe, o seu filho está curado. Minha mãe não acreditava daquilo que aquele pastor estava a dizer. Momentos depois, ela viu que a enfermidade, que passou talvez por 2, 3 anos, já estava curada. E ela continuou na igreja, continuou firme com Jesus. Passando um tempo, ela acabou não indo de novo à igreja. E quando eu já cresci, já sabia o que eu estava a fazer, eu aceitei a Cristo como Jesus, comecei a viver como Jesus recomenda, e mais tarde eu tinha que evangelizar de novo a minha mãe. Eu dizia, mãe,
você contou muito bem para mim aquela história que eu fiquei curado na igreja. Por que que você agora está a abandonar de novo esse Jesus? E ele acabou aceitando e acabou perdendo a vida nos braços de Jesus. E agora eu posso dizer que um dia poderemos lá se encontrar, porque ela está neste momento nos lados mais seguros de que nós estamos aqui na terra. E passando um tempo, começamos a passar momentos críticos na vida e recebíamos missionários na igreja, voltavam para os seus campos. E eu comecei a dizer o seguinte por mim mesmo: Senhor, por que tem que sair missionários de um outro continente para vir nos ensinar aqui? Por que tem que sair missionário de um país que não conhece a nossa realidade para vir falar de nós aqui? E eu recordo quando estávamos a estudar, havia alguns textos na disciplina de português, onde sempre nós fomos colonizados com os portugueses, onde sempre os textos iam a favor dos portugueses. Eu recordo um dos textos que até agora marca no meu coração, dizia o menino negro e os brancos. O branco tinha um balão, encheu e aquele balão arrebentou. Os negros apanharam os pedaços e fizeram alguns balãozinhos e os brancos começaram a rir do negro. Eu disse: Senhor, eu quero inverter essa situação para eu falar para o meu povo que nós somos capazes de chegarmos até mais além. Como é que nós somos capazes de chegar mais além? Através de Jesus Cristo. Daquilo que nós fomos ensinados com os colonos, com os portugueses, que africano não é possível se ensinar a si mesmo. Eu disse: Senhor, isso não é verdade. Isso é possível nós chegarmos até mais além. É possível um negro falar de Jesus para outro negro. É possível dizer: olha, se os seus pais foram feiticeiros, foram curandeiros, você é possível sair dessa maldição. E até hoje, alguns africanos pensam sobre isto. Como que eu vou sair? Eu não consigo, porque os meus pais não foram à escola. E eu digo que nós somos capazes de fazermos o possível. Aquilo que Jesus nos confiou, aquilo que Jesus disse, que idem. Ele não falou para os brancos, os negros, os canecos. Ele disse que idem. A Bíblia não diz quem é que pode levar somente a sua palavra. Nós todos podemos levar a mesma palavra. Por isso que, às vezes, nós acreditamos o que os nossos antepassados nos ensinaram. Às vezes, nós acreditamos que somos fracos, porque não temos recursos necessários para podermos ir mais além. Mas nós temos a pessoa mais importante da nossa vida, que é Jesus Cristo. É por isso que eu digo agora para o meu povo, para o meu país, para o meu continente, que nós somos capazes e vamos reconhecer, e vamos viver, e vamos aceitar a Jesus como Cristo da nossa vida. E nós podemos mudar a nossa história. E nós podemos mudar aquilo que as pessoas pensam sobre nós. E eu estou aqui. Primeiro eu quero agradecer à igreja por me adotarem como vosso filho, por aceitarem, sendo eu africano, que vocês acreditaram na minha potencialidade. Mas isso não porque vocês acreditaram em mim, mas porque vocês servem a um Deus que vocês amam. A esse Deus que nós queremos testemunhar, a esse Deus que nós queremos falar para todo mundo, que Jesus vive, que Jesus reina para todo sempre, para toda a vida. Que nós precisamos falar
para aquele que nesse momento que pensa a vida dele já não há mais solução, que aquele talvez confia no curandeirismo, que nós precisamos chegar até lá, dizer: olha, você precisa mudar a sua vida, você precisa mudar a sua história. E para mudar essa história, tem um homem chamado Jesus, que ele vai fazer com que a sua história seja uma nova história. Mesmo que a sua família não aceite, mesmo que os seus vizinhos não aceitem, mas Jesus vai te aceitar como você está. Essa é uma pequena história minha. Não posso falar tanto porque o nosso tempo também podemos amanhecer aqui falar da minha história. Mas eu quero me basear um pouco sobre o livro de Lucas. Lucas 19. Lucas 19, 28 a 34. Lucas 19, 28 a 34. Diz assim a palavra: depois de dizer isto, Jesus foi diante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar de Betfage e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: vão ao povoado que está diante, e encontrarão um jumentinho amarrado, no que ninguém jamais montou. Desamarem e tragam-o aqui. Se alguém lhe perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe que o Senhor precisa. E aos que tinham sido enviados, encontraram o animal exatamente como lhe tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, e os donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Vamos orar. Senhor Deus, na sua presença nesta noite, Pai, queremos te dar graça pela vida, pela oportunidade, pelo amor que o Senhor Deus tem estendido por nós, pela misericórdia que o Seu Pai nos ofereceu naquela cruz. Queremos que nesta noite, Senhor, fale conosco através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar desse animal, jumentinho. Eu me identifico como esse animal. Alguém que estava amarrado, alguém que não sabia o que fazer, se o dono não levasse para o campo para poder ser sustentado. Alguém se não levasse o jumentinho para aquele lugar onde tinha boa relva para ele poder se alimentar. E olha o que acontecia com esse jumentinho. Se o dono não viesse lá tirar, mesmo se ele precisasse de um outro capim que estava ao lado distante, ele não poderia comer aquele capim, porque a corda não chegava até lá. Às vezes nós somos assim, estamos amarrados com espíritos do mundo, que nós não reparamos mais o que nós podemos fazer. Reparamos ao nosso redor, ninguém mais está a favor de nós, porque os espíritos estão dentro de nós. E as pessoas abandonam de nós. Estou a falar isso, me identifico. Vou falar sobre o meu povo. Eu não vou falar sobre o vosso povo. O meu povo existe muito isso. O espiritualismo dentro de si. E esse jumentinho, o dono amarrava ele para poder se alimentar. E esses homens se encontram com Jesus, seus discípulos. E Jesus fala para eles: olham, saiam daqui, vão para aquela cidade, vão para aquela aldeia. E quando chegarem lá, vocês vão encontrar um animal que está amarrado. E Jesus começa a instruir aqueles homens. Jesus começa a instruir os seus enviados. Nós encontramos aqui o preparo dos seus discípulos. Jesus disse para eles: vão encontrar desta maneira, vão encontrar o jumentinho amarrado. E quando serem perguntados lá, digam que o mestre precisa. Por que Jesus tinha que falar, tinha que dar as instruções para os seus discípulos?
Jesus porque sabia o que poderia acontecer. Jesus sabe o que vai acontecer com minha vida. Jesus sabe o que vai acontecer com sua vida. Por isso que ele disse para os seus discípulos: vão, idem, pegar aquele jumentinho. E quando os donos vos criticarem, não precisam mais responder outras coisas. Digam que somente o mestre precisa. O jumentinho, ele não poderia sair e passear. O jumentinho não poderia fazer outra coisa. Era um dependente do dono. Veja, o lugar onde estava o jumentinho. E os discípulos, quando chegam, começam a desamarrar o jumentinho. O dono pergunta: por que estão a fazer? O que estão a fazer? Para onde vocês querem pegar? E eles disseram que o mestre precisa. Eu tiro uma lição aqui. Eu não sei onde se encontrava este senhor. Onde se encontrava o dono do jumentinho. Talvez estava numa distância a controlar o que poderia acontecer com o jumentinho. Mas ele, o dono, não sabia que talvez lá pode vir uma mosca perigosa que poderia picar no jumentinho. Ele não estava preocupado com isso. Ele não sabia que o jumentinho precisa ser mudado de um lugar para outro para se alimentar de outro capim. Mas ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado somente se o jumentinho está no lugar onde foi amarrado ou não. E eu posso dizer que o jumentinho estava numa prisão. Mesmo ele tendo uma outra visão, ele não poderia fazer nada porque era dependente do dono. E ele não poderia fugir porque o dono estava a controlar. E veja, quando o homem chega e ele pergunta, coisa mais engraçada, mais interessante: por que estão a pegar? Será que ele estava a cuidar bem do jumentinho? Eu pergunto agora à igreja: será que ele estava a cuidar bem do jumentinho? Será que ele estava a dar a alimentação necessária para o seu jumentinho? Será que ele estava a controlar a mosca perigosa que poderia picar no jumentinho? Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com o ser humano que poderia vir, pegar ou roubar o seu jumentinho. Essa pessoa é que ele estava preocupado. Mas de outros mal, de outras moscas, ele não estava preocupado. Às vezes a nossa vida é assim mesmo. Nós somos deixados, somos escravizados com o diabo. Somos colocados num lugar onde ninguém pode ver de nós, onde ninguém poderia se interessar por nós, onde ninguém poderia nos mostrar uma visão que a África, que Moçambique pode ir mais além, além de ser dependente dos outros. E eu começo a ver, quando chegam esses homens, disseram que não, se o mestre precisa, ele deixou. E ele não pergunta: que mestre é esse? Será que é mestre de obra? Será que é mestre de carro? Que mestre é esse? Ele não se preocupou. Eu começo a ver que este homem não estava interessado com o seu jumentinho. Se ele estivesse tão interessado com o jumentinho, poderia perguntar: que mestre que está a levar o meu jumentinho? Ele disse: ok, como é mestre que está a precisar, pode levar. E ele não soube que mestre. Será que esse mestre poderia cuidar desse jumentinho como ele estava a fazer? Ou era um jumentinho que estava a lhe dar de fazer? Todos os dias ele tinha que levar o jumentinho e dar de comer. Ele simplesmente deixou. E nós somos feitos isso com o diabo. E nós somos feitos mais que isso. E esse homem, quando chegaram lá, eles entregaram a Jesus. E Jesus usou desse jumentinho para mostrar aquele jumentinho que é muito importante. E hoje, estou aqui como esse jumentinho que Jesus me tirou de onde eu estava, que Jesus me salvou de onde eu estava.
E Ele mostrou que você é importante para mim. Você é uma ovelha tão importante que você pode ir mais além. Que você pode falar para outras pessoas que você precisa sair do lugar onde você está. Você precisa sair onde os feiticeiros te colocaram armadilha. Você precisa sair para testemunhar de Jesus. E o mestre pode estar nesta noite a precisar de alguma coisa em ti. Que essa coisa pode ser a fofoca. Que essa coisa pode ser a prostituição, a inveja. Você tem entregado isso para Jesus? Você tem deixado Jesus montar o seu jumentinho? Esse jumentinho estava preso. Hoje você pode dizer, minha vida está tudo bem, meu emprego está tudo bem. Como está o seu relacionamento? Pode não ser com um amigo, pode ser com sua esposa. Esse é o jumento que Jesus precisa montar. Qual é o jumento que está a te incomodar na sua vida? O que não está a te deixar feliz na sua vida? O dono ficou preocupado depois dos discípulos chegarem para lá. Muita gente quer nos ver caído, mas Jesus quer nos ver levantado. E hoje eu posso testemunhar para meu povo. Essa é a luta que eu tenho para mudar a nova geração, para mudar o meu povo. Dizer aquilo que nós fomos ensinados, que nós não somos capazes, nós somos capazes de fazer. Aquilo que os nossos pais não foram capazes de fazer, nós somos capazes de fazer. Mas para podermos fazer, precisamos deixar Jesus montar a nossa vida. Sem Jesus, nada o que nós podemos fazer. Porque não se justifica alguém sair de tão longe que não conhece a minha cultura para falar da minha cultura. Não se justifica eu saindo de África para vir falar da cultura brasileira. Terei muita dificuldade de falar sobre isso. Mas se for alguém deste país, desta nação, falar sobre a sua cultura, muitos acreditarão nele. É isso que eu quero fazer para o meu país. Mostrar que nós somos capazes. É isso que eu quero fazer para o meu povo. Que nós somos capazes de sair da bruxaria. Falar disso, meus irmãos, em África, é um prato muito quente. Precisamos levar a palavra de Jesus. Tem pessoas que estão a morrer sem Cristo. Tem pessoas que não acreditam que Jesus muda as vidas. Tem pessoas, talvez neste momento que eu estou a falar, estão morrendo sem Cristo. E nós estamos aqui como não tivesse nada acontecido neste mundo. Qual é a diferença que nós estamos a fazer? Jesus nos manda
para nós podermos pegar o jumentinho. E ele diz que você vai encontrar o jumentinho amarrado. Não vai encontrar avulso. Não vai encontrar o jumentinho andando por aí. Não vai encontrar o jumentinho solto. Esse amarrado pode ser o jumentinho que está amarrado por drogas, por feitiçaria. O jumentinho que está amarrado já não acredita mais nos seus sonhos. O jumentinho amarrado, ele está a encontrar somente a solução, somente a escuridão na sua vida. Não encontra a luz. E Jesus nos manda para esse campo. Às vezes eu tenho falado para alguns amigos, aceitar a Cristo não é brincadeira. Aceitar a Cristo é uma grande batalha. É negar a si mesmo e aceitar a cruz de Jesus. Que muitos de nós não queremos deixar a vida que nós levamos por termos vergonha de carregarmos a cruz. Eu recordo uma vez, quando fui convidado na universidade, dando palestra sobre Cristo, eu quase que chorava. Senhor, eu vou numa universidade tão grande para falar de Ti. Por que tem que ser eu mesmo? Mas eu tinha que ir lá, falar da minha fé, testemunhar da minha fé. Irmãos, oremos para o povo africano. Oremos para o povo moçambicano. Talvez nós não estamos a precisar do dinheiro, dos recursos. Estamos a precisar de Jesus Cristo. Esse Jesus que salva, que cura, que dá vida àqueles que não têm. Esse Jesus que nós estamos a precisar. Orem por nós. Para o povo africano acreditar que Jesus é fiel. Jesus salva. O povo africano foi ensinado, ou foi ensinado a Bíblia, mas ao mesmo tempo também ser enganado. Que às vezes muitos deles já não acreditam mais nesse Deus, porque eles foram enganados. Talvez era ensinado esse lado a Bíblia e do outro lado uma faca. Ele aceitava a Jesus Cristo e ao mesmo tempo era morto. E nós queremos testemunhar desse Jesus, que esse Jesus que era pregado não é esse, que é o verdadeiro. Era Jesus de mentira que eles pregavam. Nós queremos pregar, queremos falar do verdadeiro Jesus. Quero contar uma pequena história de um senhor, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar dele, o Nelson Mandela, um africano que cresceu, que foi preso, que lutou bastante sobre o racismo em África. Foi preso numa ilha por 15 anos, mas ele continua a acreditar que um dia haveria mudança. Porque ele acreditava no seu africanismo, e ele acreditava na sua mudança, e ele acreditava, se eu for a lutar, o meu povo um dia mudará. Disse lá na cadeia onde ele estava, numa ilha, havia os guardas lá. Quando ele estava com sede, aproximava o guarda, dizia: eu estou com sede, peço água.
E o guarda, além de dar água a ele, fazia xixi na sua cabeça. Muitas das vezes o guarda fazia isso. E um dia ele teve a liberdade. Essa é uma história real. Quando ele teve a liberdade, e ele ficou como presidente de África do Sul, ele reconheceu um dos guardas. Quando ele reconheceu, convidou a ele, sentou numa mesa. O guarda, a ter medo, ele mandou preparar a comida, comeram juntos. Disse que durante a refeição o guarda tremia, não conseguia comer diretamente. Ele estava com medo, agora esse senhor já é presidente. O que vai ser de mim? E os guardas do presidente ficavam admirados por o comportamento daquele senhor que foi convidado. Ele tremia até o fim da sua refeição. Depois ele foi embora. Os guardas ficaram a perguntar ao presidente: "Senhor presidente, o que aconteceu com este senhor?" Ele começou a contar a história. Disse: "Era um guarda lá onde eu estava e fazia isto, isto, isto." O guarda perguntou: "Por que o senhor não põe preso a ele?" Disse: "Olha, eu não ia pôr preso a ele. Ele contribuiu para o meu sucesso, para eu poder chegar onde eu estou. E eu preciso perdoar aqueles que me fizeram mal. Eu não preciso mostrar o perigo para eles. Eu preciso mostrar o perdão para ele não poder fazer mais com os outros." Às vezes nós somos assim. Todos os dias cantamos, dançamos na presença de Deus, mas não conseguimos perdoar o meu irmão que está ao lado. Não consigo perdoar a minha irmã que convive comigo. Passo tempo até perder noites conversando, amar alguém que está distante de mim, mas não consigo ajudar ao meu próximo que está ao lado. Nesta noite, eu quero convidar para você que abra o seu coração. Perdoa a quem te magoou. Perdoa a quem te impediu você passar para uma outra fase. Porque Jesus quer montar o seu jumentinho. Ele quer entrar na sua vida. E Ele não pode entrar na sua vida como está esse jumentinho. Se você for a ler mais além, o jumentinho começou a ser preparado. Puseram nele um lençol, tapete, para o mestre subir. Para Jesus poder subir no jumentinho. Você está pronto para preparar o seu coração? Você pode cantar muitas vezes aqui na igreja. Você pode cantar muitas vezes lá na rua. Se o seu jumentinho Jesus não modificar nele, tudo que você está a fazer é em vão. Essa palavra que eu trazia nesta noite, para que Jesus transforme a sua vida e a minha vida, e recordar nas suas orações do povo africano que sempre precisa de Jesus. Que Deus abençoe nesta noite. Muito obrigado.